Vamos estar recebendo também o pastor Carlos Henrique, a oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor para a igreja. Aí, fiquei feliz agora. Não, de vez em quando a gente, né, às vezes a gente olha, puxa, a gente tá precisando de mais alma, mais vidas. Aí receber um testemunho desse, né, aí a gente fica feliz com o testemunho aí da... É Ágata? É a Ágata, aleluia, Jesus. Então a gente tem ovelha aqui, né, pastora? A gente tem ovelha aqui, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Bem, gente, hoje é Santa Ceia, né? E nós vamos participar. E eu tenho visto, ultimamente, aliás, sempre vi isso acontecer, que a Santa Ceia, ela é vista assim, de uma forma um pouco, como eu posso dizer assim, de uma forma mística, ou então quando a pessoa ela é um pouco tipo pessoas que têm supersticiosa, de uma forma superstição. Tem gente que chega na igreja e não participa da ceia porque ela interpreta às vezes um pouco errado o que aconteceu na igreja de Coríntios, tá? E aí as pessoas botam terror, ou porque a igreja de Coríntios, então, na verdade, porque na época a ceia, ela participava, segundo dizem, que era toda semana, tá? Se eu fosse pastor presidente de uma igreja, eu ia fazer também toda semana, ia ter Santa Ceia, culto de membros, tinha ser Santa Ceia, todo culto de membro, entendeu? A não ser um culto mais de libertação e tal, outro mais no membro, ia ser Santa Ceia direto. Então eles viam assim como se fosse uma festa, né? Porque a ceia, aqui a gente bota mais assim, tem pão mais representativo assim, né? Tem o suco de uva e tal, mas na época eles usavam vinho, porque inclusive a ceia ela foi celebrada na Páscoa, então tinha tipo como se fosse um banquete. Então você vê que Paulo ele fala ali que tinha algumas pessoas que estavam participando até antecipado. O pessoal sabe que estavam indo como se fosse no churrasco da casa do amigo. O aniversário, fulano faz aniversário, vamos lá. E aí o pessoal já vai pensando em comer. As pessoas não tinham uma ligação, um entendimento do que estava fazendo. Quando o apóstolo Paulo ele fala, onde ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Nisto, porém, que eu vou vos dizer, não vos louvo, porque não vou elogiar, louvor aqui, elogio, tá? Porque vos ajuntais não para o melhor, senão para o pior, porque antes de tudo, ouça que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros, se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ele não estava no passeio, estava no banquete, entendeu o que estava acontecendo? Aí ele diz assim, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome, outro se embriaga. Então, para se embriagar, porque o negócio era vinho mesmo, a gente bota suco de uva, mas era vinho mesmo, porque suco de uva não dá para se embriagar, entendeu? Então era vinho mesmo. Apesar que uma vez eu estava numa igreja lá em Valença, né? Eu pastoreava uma igreja em Valença, aí não tinha suco de uva, eu comprei vinho e botei foi vinho mesmo, entendeu? Não tinha suco de uva, foi vinho mesmo. Então, aí, olha só, as pessoas estavam se embriagando, porque comendo cada um toma antecipadamente sua própria ceia, já li essa parte. Não tendes porventura casa para comer ou para beber? É igual aquela pessoa vai no seu aniversário, vai numa festividade na sua casa e pensa que, poxa, não tem comida em casa não, vai na tua casa só para comer. Ela não foi lá para comemorar contigo, ela foi para comer.
entendeu? Foi lá porque você fez aniversário, ela foi para encher a barriga, como se em casa não tivesse comida. Aí, não tem porventura comida em casa, tá de beber, ou desprezar a igreja de Deus, envergonhar os que nada têm. Aí aquelas pessoas, gente, e se envergonhar os que nada têm, eu me lembro que há alguns anos, uma igreja que eu fui membro, primeira igreja que eu fui membro, né, eu me converti lá, aí no final de ano, Natal, fazia aquela festa, aquele banquete, né, as pessoas traziam as coisas e tal, a gente fazia uma ceia. Só que a igreja, ela foi crescendo, era uma multidão que começou a vir. Aí chegava no Natal, meu amigo, o pessoal, aquelas pessoas mais, vamos falar, a palavra não é essa não, mas para não ser agressivo, as pessoas mais humildes, entendeu, mais simples, entendeu, vinha dos lugares, das comunidades e tal. Aí vinha também aquelas pessoas, porque lá convertia tudo quanto a gente, madames, pessoas de médicos, lá tinha até dentistas, né? Tinha advogados, pessoas de um nível assim financeiro maior, um nível social mais elevado. Então você imagine o rolo que começou a dar, a confusão. Aí acabou esse negócio, não deu mais, chegou um ponto que não dava mais. Era exatamente o que estava acontecendo nessa igreja, pastora. Entendeu? Na hora da ceia, estava um tumulto tremendo, uma mistura, uma confusão tremenda. Então, foi por isso que, como é que fala, e Paulo está falando, reclamando aqui, ou desprezar a igreja de Deus, envergonhais que nada tem. Aí acaba algumas pessoas se sentindo humilhadas, envergonhadas. Tem pessoas que se magoam à toa, se ela vai numa festa, ela não é bem servida, ela já sai magoada, já sai meio chateada, e assim por diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Porque, gente, quando a gente se reúne, mesmo que seja uma festa, não seja a Santa Ceia, só no fato de a gente estar junto aqui, isso que é mais importante. Acho legal me reunir com meus irmãos e tal. Se eu fui servido ou mal servido, não importa. Importa que eu me reuni com meus irmãos, estava lá na igreja, estava lá com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí diz, tende dado, vou pular aqui, aí ele fala, versículo 22, no finalzinho diz, louvar-vos-ei nisto? Não vos louvo, não vou elogiar vocês. Aí ele começa a explicar, porque o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei isto, é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ter ceado, tomou o cálice, esse ter ceado, ter comido, tá? Tomou o cálice depois, dizendo, este é o cálice, novo testamento, ou nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que bebesse em memória de mim, porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciar a mão do Senhor até que ele venha. Então, a Santa Ceia é para anunciar que Jesus morreu por nós, preparar até que ele venha. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Amém? Estaremos anunciando, porque versículo 27 ele diz, portanto, qualquer que comer desse pão ou beber desse cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Eu vou, porque essa é uma oportunidade, eu creio que a pastora tem uma palavra para dar para a gente hoje, eu vou só fechar aqui, porque qualquer que come este pão ou bebe este cálice, indignamente será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Gente, essa palavra aqui que é mal interpretada, as pessoas dizem que se é comer, o que é comer indignamente? São pessoas que comem sem entender, ou, como eu falei agora, está com um banquete, ela não está participando de um corpo de Cristo. Então, o que ele diz assim? O que ele está falando? Ele está falando será culpado do corpo e do sangue. Por que ele é culpado? Não porque ele participou, porque se ele não participar, ele é culpado também.
Quando é que as pessoas geralmente não participam da ceia? Geralmente, tudo bem que algumas pessoas até inocentemente, mal orientadas e tal, mas muitas vezes é porque ela se aborreceu com alguém, ela fez alguma coisa de errado, entendeu? Então ela se sente culpada. Então, se ela fala, se eu participar, eu estou sendo condenado. Se ela não é condenado de qualquer jeito, porque se a ceia representa o sacrifício de Jesus para nos salvar, que Jesus entregou o corpo dele por nós, para nos livrar da maldição, para nos livrar do mal, derramou o sangue para comprar a nossa vida, e você não participa, você está negando de qualquer jeito. Entendeu, gente? De qualquer forma está negando. Então, não é o fato de participar ou não participar, ou seja, se participar errado, está condenado. Se não participar, você está só dizendo assim, ó, eu realmente reconheço, estou condenado e acabou. Não tem jeito para mim, estou perdido. Eu vou encerrar aqui. Para a gente entender, gente, vou falar uma coisa para você. Você lembra que Jesus, ele falou uma certa vez, quando os discípulos perguntou ao Senhor, quantas vezes devemos, foi Pedro, se eu não me engano, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Porque 7 para a gente entende, eu acho que o judeu também deve entender assim, que é o número da perfeição, né? Se eu perdoar uma pessoa 7 vezes, eu estou perfeito, pastora. 7 vezes eu sou perfeito. Aí, o que ele fala? Aí Jesus diz, não, eu não digo 7. Agora a gente quer. Aí que tem a questão que eu vou continuar falando sobre esse assunto mais para frente. A questão da lei e da graça da nova criatura. Aquela criatura que eu tenho falado direto aqui, que nasceu de novo, que é só a nova criatura. Porque, gente, não digo 7, mas 70 vezes 7. Se alguém vier e pecar contra ti, errar contra você, isso aí não é do longo da vida, não, no dia. Em outras palavras, perdoa. Amém, gente? Pastor, aí a pessoa vai abusar, vai abusar de tu e tal. Bem, aqui ele está falando de pessoas sinceras, gente. Por quê? Porque, gente, às vezes você pode de manhã acordar, orar a Deus e tal, buscar, se preparar e tal. Ao decorrer do dia, é luta, gente. Paulo fala, olha, foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me exaltasse. Porque Deus poderia, assim como nós fomos santificados em espírito, podia também o corpo. Por exemplo, a gente só vai ser transformado de verdade, completamente, só no arrebatamento. Aí sim, aí vamos ter um outro corpo. Então, enquanto você estiver aqui neste mundo, mesmo que você foi santificado em espírito, no homem interior, você é uma nova criatura, você quer Deus, mas tem uma outra lei que combate contra a lei do seu entendimento. Paulo fala isso em Romanos 7. Romanos 7 ele fala sobre isso. Tem uma outra lei que combate contra a lei do seu entendimento, na tua carne. Foi o que Paulo reclamou, um espinho na carne. Inclusive naquele seriado, né, pastor? Não sei se ela está acompanhando. Porque essa parte a Bíblia não entra muito em detalhe qual era o espinho da carne. Muita especulação, mas ali eles estão fazendo também uma conjectura, não podemos afirmar que era isso. Era como se fosse a vida sentimental dele, né? Porque aquela menina, né, que pode ser a vida sentimental, qualquer coisa. Teve uma hora que ele fica de noite assim, na hora de dormir, os pensamentos, uma guerra, uma luta tremenda. Gente, é uma guerra. De uma forma ou de outra, tu vai ter uma guerra. Às vezes é um problema no trabalho, às vezes é um problema na família, com o filho, é problema na vida sentimental, em todas as áreas, tentação, seja, gente, qualquer coisa pode ser tentação, não importa, porque quando fala de tentação, a pessoa só pensa na área da sensualidade, e só pensa nisso, mas a tentação pode ser muita coisa, gente. E Paulo disse, foi-me dado um espinho na carne para que não exaltasse. Então, aí ele fala lá no 7, lá no finalzinho do capítulo 7 de Romanos,
Sempre falo no finalzinho, eu nunca digo um versículo que eu não me lembro. Então, versículo na Bíblia a gente foi colocado, nem tinha no original, nem tem versículo. Aí diz assim, ele fala: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como se você estivesse carregando, agarrado em você um defunto, entendeu? Porque você já ressuscitou, mas tem um defunto ainda agarrado em você, que é a sua carne. Porque essa carne aí, ela vai morrer e ela vai ressuscitar. Então, se Jesus vier antes. E eu já até fechei aqui a Bíblia, só para a gente ilustrar mais um pouquinho, ser um pouco mais, talvez, didático, não sei se a palavra correta seria essa, mas tem uma palavra, acho que é Filipenses, depois você procura lá em Filipenses, que ele fala assim: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Aí ele vai falando sobre a perfeição, que nós não somos perfeitos. Você já reparou que no final ele termina falando assim: vós que sois perfeitos? Ué, é ou não é perfeito? Mas pela fé, o teu espírito que vai santificando a sua alma e seu corpo. Mas todo dia há uma luta, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, não deixe de participar da ceia, gente. A ceia representa a sua absolvição. Lembra que um dia Jesus veio, ele sacrificou por você, te comprou, está preparando um lugar, morada para você. Você agora pertence a Ele. Amém? Não importa o que você fez, o que aconteceu, deixou de acontecer. Isso não é dar liberdade para pecar mais não, gente. Porque você tem uma nova natureza. Você é uma nova criatura. Você foi refeito, recriado em Cristo. Amém, gente? Glória a Deus! Então aplaude a Jesus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus.